Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Bioestatística Epidêmio. E hoje a gente vai fazer aquela correção dos fóruns que ainda ficaram em aberto. Esses slides já estão disponíveis no estúdio e também tem um arquivo em PDF para vocês estarem fazendo a conferência, ok? Então, no fórum do dia 25/5, a Pro pede a média aritmética, mediana e moda de vários conjuntos de valores, né? Então, aqui, o conjunto a gente tem a letra A, né? O conjunto X. A gente tem 0, 6, 8, 7, 4, 6, 19 e 93. Primeira coisa para qualquer um desses exemplos, né? Colocar eles de forma ordenada, né? Depois a gente vai calcular a média. O que seria a média? A gente vai somar todos esses valores e vai ver o número de itens que tem nesse conjunto de dados. Então, a média vai ser o número total dividido pelo número de itens, tá? Aqui a gente tem a descrição de todas as médias de todas as questões que a Pro pediu. A mediana vai ser aquele valor que divide o conjunto de dados no meio, né? Lembrando que se for um número ímpar, vai ser aquele que é o elemento central, e se for um número par, a gente tem que somar os dois elementos do meio. Então, nesse conjunto de dados, que a gente tem 8 números, a gente vai ter ordenado eles em 8, né? Aqui, né? Igual a gente vê aqui. Irá pegar os dois elementos centrais e fazer a média. Então, a mediana é 6,5. E a moda é aquela medida que vai ser a que mais se aparece no conjunto de dados. Lembrando que um conjunto de dados ele pode ser unimodal, né? Um único número aparece várias vezes, bimodal, dois números ou três aparecem a mesma quantidade de vezes, maior que os demais, ou ele pode ser amodal, né? Quando eu não tenho repetição no meu conjunto de dados. A maioria dos exemplos que a propostou era amodal, tá? Então, a moda, nesse caso, a gente viu que o 6 repete duas vezes, então, unimodal. Então, só relembrando, a média vai ser, então, o somatório de todos os elementos dividido pelo número dos componentes, né, desse conjunto de dados. A moda vai ser aquele elemento que aparece com maior frequência, né, podendo ser amodal, unimodal ou bimodal, e a mediana, que vai ser aquele conjunto, aquele elemento que divide o conjunto de dados em duas partes iguais. Lembrando sempre que para a gente calcular a mediana, é necessário a gente ordenar esses números, ok? Então, aqui está o gabarito de todas as outras questões. Se alguém não chegou nesse resultado, pode mandar uma mensagem para a Pro no fórum ou um e-mail. Daí, no dia 29/5, a Pro solicitou o quê? Para esse mesmo conjunto de dados, para vocês estarem calculando a amplitude, o desvio médio e a variância, tanto amostral quanto a populacional, apesar de, né, a gente acabar trabalhando mais com dados amostrais, tudo bem? A amplitude é o quê? É a diferença entre os dois extremos. Então, eu ia pegar esse conjunto de dados, ia ordenar eles, e ia ver quais são os dois extremos, ou seja, um menos o outro, 93 menos 0, ok? O desvio médio representa a diferença entre cada elemento do meu conjunto de dados e a média. Então, eu vou pegar cada elemento do meu conjunto de dados e vou subtrair da minha média, que eu já calculei no fórum da semana anterior. A variância, o que ela vai me indicar? O quão longe, em geral, os valores de uma variável se encontram da média. Para isso, eu preciso o quê? Eu preciso dos dados do desvio médio ao quadrado, né? E o número de elementos do meu conjunto de dados, se for populacional. Se for dados, né? Eu quiser saber a variância de dados amostrais, daí é N-1. Tudo bem? Então, vamos lá para o primeiro exemplo, né? O meu conjunto de dados X, né? Aqui eu coloquei eles em forma crescente, né? A gente já tinha calculado a média na aula anterior, então a amplitude é o maior menos o menor, 93, a nossa amplitude. O desvio médio vai ser o quê? Vai ser a diferença, né? Sempre do elemento que eu quero saber, ou seja, de 0
4, 6, 6, 7, menos o meu valor da média, que a gente viu na aula anterior, 17,88. Lembrando que a soma dos desvios médios, ela tende a dar zero ou muito próximo de zero, ok? Então, calculamos aí esse desvio médio, tanto que o elemento está se distanciando da média. Para a gente calcular a variância, tanto amostral quanto a populacional, a gente precisa elevar esse desvio médio ao quadrado, por causa das fórmulas, né? Então, a gente vai pegar esses valores, consequentemente, todos os negativos viram positivos, né? E vamos elevar eles ao quadrado. Depois fica fácil, né? Cálculo da fórmula da variância amostral é o somatório desses números elevados ao quadrado, ou seja, ao final eu tenho que fazer a soma de todos esses elementos do desvio médio e dividir pelo número de componentes, que seriam 8 menos 1, né? O que me daria 950,7. E se fosse a variância populacional, né, daria um pouquinho menor, porque o denominador ficaria em 8 e não em 7, como na variância amostral. Mas é a mesma coisa, o somatório dos desvios médios ao quadrado dividido pelo N, tá? Os demais desse mesmo exercício estão disponíveis no Estúdio, eu não vai ler todos, ok? Daí, no dia 5/6, a prof pedia para vocês calcularem a frequência relativa, a porcentagem da frequência relativa e a frequência acumulada referente ao número de internações por sinomose no HV de 2019. Então, a gente tem uma tabela aqui, né, com todos os meses disponibilizados e com a frequência bruta, ou seja, com a nossa frequência simples, o número de valores de cada mês. O que eu pedi para vocês? A frequência relativa, que vai ser o quê? A parcela que esse valor representa de toda a minha amostra. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar cada um desses meus valores e vou dividir pelo somatório, ou seja, pelo total aqui, 361, para mim ver o quanto que esse mês de janeiro representa do montante. Tudo bem? Então, eu vou fazer isso para todos, né? 31 dividido por 361, 24 dividido por 361 e assim sucessivamente, ok? Para mim calcular a frequência fica muito simples. Se eu sei que 361 animais, né? São 361 animais são 100%, 31 animais, que seria o valor da minha frequência simples, é X. Então, eu tenho uma regrinha de 3 aqui. E eu vou conseguir calcular as porcentagens. Lembrando que o valor total desse somatório das porcentagens da frequência relativa tem que dar 100%. Tudo bem? Daí, eu peço, por último, ainda, que vocês me apresentem a soma das frequências das classes simples, né? Ou seja, eu peço para que vocês façam o somatório parcial por classes. Então, no mês de janeiro, a gente tinha 31 animais. No segundo mês de fevereiro, a gente vai pegar 31 e vai somar, que é a frequência acumulada, com 24 de fevereiro, totalizando 55. Em março, a gente vai fazer a parcial de novo. A gente vai pegar os 55 mais os 23. Isso seria, então, essa frequência. Isso seria a frequência, então, acumulada desse nosso exercício. Lembrando que o valor total tem que ser igual também ao valor total das amostras. Tudo bem? Bom, daí no nosso próximo fórum, a Pro pede para assinalar o tipo de amostragem que vai ser correspondente à situação abaixo. Daí eu coloco ali 5 situações. Lembrando que a amostragem não probabilística é aquela que a gente acaba escolhendo, né? A gente não tem aí os integrantes da população não têm a mesma chance de serem sorteados, é os pesquisadores que escolhem. Uma amostra aleatória simples é um sorteio aleatório, em que todo mundo tem a mesma chance de conseguir participar do estudo. A aleatória sistemática segue um sistema
né? Ou eu vou pular a cada 2, ou eu vou seguir algum método para estar fazendo esse sorteio aleatório sistemático, ok? Aí, no aleatório estratificado, eu vou estar dividindo a minha população em estratos. E a amostra por conglomerados, né? Eu vou ter dentro da minha população várias subpopulações. Então, em cada uma dessas subpopulações, eu normalmente faço uma amostra aleatória sistemática. Então, letra A. Uma pesquisa com hábitos de estudantes universitários do curso de Medicina Veterinária da Unicesumar, incluindo todos os matriculados, né? Se eu estou incluindo todos os matriculados, eu estou fazendo uma amostra não probabilística, né? Durante 2 dias seguidos, fiquei abordando os alunos da veterinária na sede da faculdade, referente à pesquisa dos hábitos alimentares. Eu segui algum critério? Todos tiveram a mesma chance? Não, então é uma amostra não probabilística. Solicitei a lista de presença dos alunos ao final da aula e a cada 3 alunos, olha só, uma ordem, um sistema, né? Fiz o questionário de hábitos saudáveis, né? De hábitos alimentares. Então, tem uma amostra aleatória sistemática. Consegui a lista de alunos matriculados e fiz por meio do Excel um sorteio de 30 alunos. Nossa, usei o Excel. Então, tem uma amostra aleatória simples. E por último, consegui o número de alunos matriculados por ano, então estou fazendo uma subdivisão aqui, né? E fiz uma amostra proporcional. Se eu fiz uma proporção por ano, quer dizer o quê? Que eu estou tendo vários estratos, né? Então, eu tenho uma amostra aleatória estratificada. Aí, essa questão aqui vai ser a referente ao do nosso fórum de hoje. Vamos retomar algumas coisas, né? Talvez tenha ficado dificuldade, a dificuldade maior seja em estar resolvendo as multiplicações e elevar ao quadrado o número. Porque eu pedi o quê? A análise da mastite na fazenda Rei do Gado, localizada em Maringá, com 50 mil gados leiteiros, então minha população 50 mil. A frequência na literatura de mastite é de 30%, né? Então, a prevalência do meu estudo, né, do que eu quero abordar é 30%, e eu vou considerar um erro amostral de 5%, ou seja, 0,05%, um nível de confiança que a gente chama de Z padrão de 95%, que seria 1,96%, e vou pedir aqui, ó, apresente o número de gados que serão necessários para compor a amostra. Então, era só seguir o slide lá da Pro, e substituindo esses valores e fazer as devidas multiplicações. Aqui a gente tem o cálculo. Então, N, né, a população, vezes o meu nível de confiança, que eu vou levar ao quadrado, né, primeiramente, 3,84. Vou fazer o que tiver dentro dos parênteses, primeiro, né, primeiro as multiplicações e, por último, as somas, né. Então, o meu resultado final, fazendo essas somas e multiplicações e levando ao quadrado, deu o quê? 320,5 seria a minha amostragem. Mas o que eu pedi? Mais 10% de perdas. Professora, eu botei 321, porque não tem como cortar um animal. Tudo bem, tá? 321, quem botou 320, não tem problema. Mais 10%, né? 352 animais. 353, né? Forçando a amizade, 355, né? Dá para considerar. Aí no dia 15, a Pro pediu para vocês construírem 2 tabelas de dupla contingência. Então, se eu estou falando de dupla contingência, eu estou falando de 2 saídas aqui, né? Ok? Aqui, ó, masculino e feminino. A primeira, né, em relação ao sexo e a segunda em relação ao tipo de diagnóstico. O corpo da tabela tinha que ter todas aquelas variáveis que eu disponibilizei na planilha. E a palavra para não esquecer dos elementos obrigatórios. Quais são? O título, né? A gente sempre tem que identificar o número dessa tabela. Tabela 1, características sociodemográficas e relacionadas ao diagnóstico clínico de pacientes com doença inflamatória intestinal. Segundo o sexo, tá? Muita gente acabou esquecendo de abordar. Se é de dupla contingência, eu já elenco aqui sobre o que essa tabela está abordando, né? Que é sobre as características sociodemográficas e sobre algumas características relacionadas ao diagnóstico. Ao final, eu posso colocar Maringá 2020. Poderia botar Maringá, Paraná, Brasil 2020, sem problemas.
Então, aqui aprovei só uma distribuição de frequência simples, tá? Porque quase ninguém colocou porcentagem. Mas eu ainda poderia ter colocado, entre parênteses, o quanto esses 42 adultos do sexo masculino representam, tá? Aí, o que eu coloquei também? Eu coloquei a idade em média e a categorização dela eu coloquei ela em dados contínuos, né, e categóricos, qualitativos, né, separando em adultos e idosos. Professora, eu fiz diferente, tá errado? Não, eu considerei todas as tabelas que estavam no formato correto, né? Estado civil eu quis dicotomizar também com companheiro e sem companheiro. O tipo de diagnóstico, botei abreviado, a gente não usa abreviatura, então coloquei lá na legenda o que é esse RCUI, né? Ainda coloquei que esses idosos, muitas pessoas podem não saber, eu considerei que são aqueles acima de 60 anos e coloquei a fonte. Tudo bem? Aí a tabela 2, né, que na verdade aqui é a tabela 2, seriam as características sociodemográficas relacionadas ao diagnóstico clínico. Então, agora eu estou falando em relação ao diagnóstico, né, de pacientes que têm doença inflamatória intestinal. Segundo o diagnóstico clínico, eu repeti 2 vezes aqui. Maringá, Paraná, Brasil 2020, conforme vocês acharem melhor. E fiz o mesmo esquema de tabelinha, lembrando que a gente sempre tem as linhas mais fortes, né, superiores e inferiores, e no meio da tabela a gente pode ou não ter essas linhas divisórias, tá? Aquelas linhas imaginárias. Não tá errado quem colocou. O que a gente não tem é o fechamento das laterais, que daí não seria tabela, seria quadro, tá? Seria outra coisa. Bom, daí no dia 19 a gente deu continuação nessa ilustração gráfica. Daí a gente abordou sobre os gráficos. E eu coloquei, o gráfico de linhas abaixo apresenta as taxas de mortalidade por câncer de mama em mulheres, de acordo com o local de residência, no período de 96 a 2003. Bom, então a gente consegue ver aqui, são apresentadas as taxas no Brasil e de grandes regiões do país, com os dados de mortalidade extraídos do sistema de informações sobre mortalidade. Então, o que a gente tinha que analisar? Aqui a gente tem várias, né? As várias taxas, a gente consegue ver tanto pelos dados quanto pelo gráfico, ó, de 12 até 15, de 5 a 9, né? A gente vê que esse gráfico tende a aumentar com o passar dos anos, né? Em relação à mortalidade. E eu fazer algumas perguntas. Considerando as taxas do Brasil, qual o ano com maior taxa de mortalidade por câncer de mama em mulheres? Houve aumento na taxa de mortalidade por câncer de mama no período analisado? Acabei de falar, houve um aumento, né, no Brasil e nas regiões, né, passando de 12,1 em 96 para 15 em 2003. E um ano que teve maior taxa de mortalidade por câncer, por câncer no Brasil foi em 2013, né? É só a gente olhar todas as taxas aqui, ó, que vão estar, as maiores estão em 2013, olha aqui, 18, né? 17. Letra B, qual a região onde os óbitos por câncer de mama em mulheres são mais prevalentes? E qual a região onde os óbitos por câncer de mama em mulheres são menos prevalentes? Observando o gráfico, a gente vê que em quase todo o período analisado, a região sudeste apresentou as maiores taxas. Nos últimos anos do estudo, a região sul acabou apresentando as maiores taxas. Tudo bem? Os óbitos por câncer de mama em mulheres, eles são menos prevalentes na região norte. Conseguiram identificar isso observando o gráfico? E a letra C, considerando o já estudado sobre construções de taxas e coeficientes, quais os dados utilizados no numerador e no denominador para a confecção da taxa de mortalidade? Lembra que a gente viu o índice de mortalidade no bimestre passado, considerando a figura acima? A gente faria o quê? Então, a taxa de mortalidade por câncer de mama é igual número de óbitos por câncer de mama nas mulheres, dividido pelo número de mulheres residentes nesse mesmo local, vezes 100 mil. Simples, certo? Daí, esse é um dos nossos últimos fóruns, né? Eu peço para vocês o quê? Explicarem e apresentarem
As variáveis, a gente está falando em inferências, né? Então, o que eu queria aqui? Que vocês observassem a característica dos animais por positividade para leishmaniose visceral canina na região de Salvador. A gente já sabe que se o p-valor é maior que 0,05, eu vou estar aceitando a minha hipótese zero. O que é isso? Eu quero dizer que os animais com soro positivo e negativo, né, tanto os animais com soro positivo, não tem diferença entre a idade e o soro positivo e negativo, tá? Agora, se o meu p-valor é menor que 0,05, eu vou estar vendo, né, vou estar constatando que existe uma diferença entre a idade até 5 anos e acima de 5 anos em relação a estar ou não positivo para leishmaniose. O que eu poderia descrever desse gráfico, né? Que a maioria dos animais negativos, né, tinham até 5 anos de idade, né, sem diferenças estatísticas relacionadas à idade, porque o p-valor deu maior que 0,05. Em relação ao sexo, bateu na trave, que é o 0,045, mas a gente ainda pode considerar, né? O que a gente vê? Que existe uma pequena quantidade, né? Olha aqui, de 30 para 60, né? Quase 40, 60. Então, existe uma diferença em relação à quantidade de positivos. Quer dizer o quê? Que homens machos, né, têm uma maior característica de serem positivos para leishmaniose comparado às mulheres, tá? Então, eu tenho um P menor que 0,05, eu rejeitei a hipótese zero, que seria que ambos são iguais para o resultado de positividade, e aceito H1. Daí, em relação à raça, com a raça definida, eu tenho um maior número, né, de positividade, mas isso não me gera diferenças estatisticamente significativas. Por quê? Porque o meu p-valor deu maior que 0,05, deu 0,25. E por último, em relação aos municípios, eu consigo ver que os animais de Camaçari, né, apresentam quase 80% de positividade para leishmaniose. Então, eu vou estar refutando minha hipótese zero, porque o meu p-valor deu super significativo, deu 0,001. Esse OR aqui é o odds, quer dizer a razão de chance, quer dizer o quê? Que os animais de Camaçari, eles apresentam quase 10 vezes mais, né, 9,7 ou 9,71 vezes mais chance de apresentar positivo para leishmaniose comparado aos animais de Lauro de Freitas. Tudo bem? Então, se tiverem alguma dúvida, mandem mensagem. A gente tem um ao vivo agora no final da aula e a gente pode estar discutindo essas questões que ficaram aí, se ficaram algumas lacunas, tudo bem? Um beijo.